Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa leitura hoje. Continuar, né? De onde nós paramos ontem. Deus possa nos ajudar. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, pedir que o Espírito Santo direcione a nossa vida hoje, amém? Jesus, muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos pela bondade, pela misericórdia que o Senhor tem por nós todos os dias. Como é bom, Senhor, acordar e dormir sabendo que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo tem nos direcionado em todas as coisas, que o Senhor tem ministrado a nossa vida, Pai, de maneira tão poderosa, diariamente, Jesus. Como é bom, Senhor, meditar na Tua palavra, saber que o Senhor tem falado aos nossos corações, transformando a nossa mente, nosso coração. Que tudo aquilo, Senhor, que é mentira, que é engano, seja realmente arrancado de nós, Pai. E que somente a verdade do Senhor prevaleça, permaneça no nosso coração e nos nossos pensamentos. Jesus, muito obrigada pela graça que o Senhor derrama todos os dias, nos capacitando então a não pecarmos, a estarmos na Tua presença, a Te amarmos cada dia mais, a sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, Jesus, que o Senhor nos leve, Pai, durante todo esse mês de novembro, a perseverarmos, Senhor, naquilo que o Senhor tem falado e ministrado a nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos terminar 2022 realmente crendo que o Senhor fez algo maravilhoso durante todo esse ano. Então, por isso, nós vamos continuar perseverando, Senhor, caminhando dentro da Tua palavra. Obrigada até aqui, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente vai ler 4 capítulos, né, do livro de 1 Coríntios, que são as cartas que Paulo está escrevendo durante as suas viagens missionárias. Nós estamos na... Deixa eu confirmar aqui. Nós estamos no início da 3ª viagem missionária de Paulo, né? E aí Paulo escreve aos Coríntios, estando em Éfeso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre esse momento de Paulo em Éfeso, e ele fica ali algum tempo, e por isso então agora a gente inicia a carta aos Coríntios, aos irmãos lá de Corinto, que estão lá na parte de baixo, né, na Acaia, na região da Acaia. Paulo está lá em Éfeso, lá na parte de cima, novamente do lado da Macedônia, e ele escreve para os irmãos lá em Corinto, na região sul da Acaia, ok? Preocupação de Paulo com a igreja em Corinto. Então, o que vai acontecer durante toda essa carta, gente? Se vocês quiserem dar uma olhada lá nos estudos, a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós também já fizemos esse estudo lá sobre as cartas de Paulo. A gente já passou por Corinto também, Coríntios, né? Então, vocês podem mergulhar lá nos estudos. Quem tem ido lá procurar esses estudos que a gente está dando, vão encontrar um material maravilhoso que a gente já tem estudado 1 e 2 Coríntios, versículo a versículo. Então, dá para você ir lá e realmente aprender bastante. Então, durante a leitura, eu vou frisar alguns momentos específicos aqui, mas eu te aconselho a ir lá para o estudo se você quiser compreender um pouco mais, tirar um pouco mais de conteúdo daquilo que o Espírito Santo está ensinando para nós aqui. Então, a igreja de Corinto vai ser uma igreja que Paulo se preocupa demais com ela, por 2 aspectos muito fortes. O primeiro é que era uma igreja muito cheia dos dons, da graça, do poder de Deus, mas por outro lado, uma igreja que estava se tornando extremamente arrogante, justamente por causa do excesso dos dons, da manifestação do poder de Deus. Então, existe esse paradoxo, né? Na igreja de Corinto, uma igreja cheia dos dons, cheia de talentos, cheia dos ministérios, com muita gente trabalhando na obra do Senhor, mas por outro lado, essas pessoas estavam entrando num nível de arrogância, num nível de superioridade, que isso atrapalharia a igreja funcionar como deveria funcionar. Então a gente vai entender isso dentro de toda a carta de 1 Coríntios e depois de 2 Coríntios também. Então Paulo está preocupado com os irmãos, com a igreja lá de Corinto. Divisões na igreja, a gente já começa com esse capítulo
no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo aí. Vamos lá? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que era para o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, esse primeiro capítulo, vocês percebem que Paulo já começa com uma preocupação de notícias que ele recebeu através da casa de Chloe, ou de Chloé, né? Uma irmã em Cristo, de que havia divisões entre a igreja. Eles estavam se subdividindo. A igreja de Cristo, alguns estavam criando grupos
ali sendo discípulos, né? Uns de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro, outros de Cristo. Então a igreja estava se tornando em partidos, né? Que a gente chama religiosos. Cada um queria ser seguidor de alguém, de um grupo diferente. E com isso, eles enfatizavam, inclusive, a maneira da pessoa ensinar ou algum ensino específico daquela pessoa, dizendo que o outro estava errado. E isso não é de hoje, gente. A igreja, desde que é igreja, ela tem esse partidarismo de liderança e de, às vezes, um tipo de ensino. Isso a gente pode perceber até nos dias de hoje. Por que vocês acham que existem tantas placas de igreja? Justamente por causa do mesmo problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Divisões entre os irmãos. Paulo enfatiza aqui no versículo 10, olhem isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Entende? Porque antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, a importância de se estar no mesmo espírito, de se estar no mesmo pensamento, de estar no mesmo foco, faz com que ou a igreja avance em vitória ou ela seja derrotada pelas suas próprias divisões. E a minha opinião em particular é que a igreja ela é tão fraca hoje em dia justamente por causa das suas divisões. Porque se nós fôssemos verdadeiramente uma só igreja, um só pensamento, um só parecer, nós éramos totalmente invencíveis. O império das trevas já teria sido totalmente dissipado pelo poder de Deus manifesto através dos filhos de Deus. Mas infelizmente a divisão existe no nosso meio, existe no nosso contexto mesmo hoje do século 21, desde que a igreja nasceu. Nós temos essa problemática dentro do corpo de Cristo. Então Paulo chama a atenção dos irmãos para que a sabedoria, né, humana, que Deus os chamou, sendo eles ainda insignificantes, para Deus fazer de nós verdadeiros loucos para esse mundo, né? Porque a sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus e vice-versa. Então Paulo chama a atenção deles nesse sentido, nesse capítulo 1. Capítulo 2. Sabedoria de Deus e não do homem. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito,
interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Porém, elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 2, Paulo está falando justamente sobre essa questão de que ele não foi para as igrejas, ele não pregou o evangelho baseado nos seus conhecimentos farisaicos, né? De fariseu. Paulo era um tremendo estudioso das escrituras, do Velho Testamento, da Torá. Era alguém que tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, um grande rabino da sua época. Então Paulo falava 4 línguas, né? Era alguém extremamente estudioso, mas ele decidiu, quando foi chamado pelo Senhor Jesus ali na estrada de Damasco, ele decidiu abandonar todo o seu conhecimento humano para conhecer a Cristo, para ser guiado pelo Espírito Santo. E é isso que ele está falando. Eu não fui até vocês com sabedoria humana, porque a sabedoria humana não nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Porque se levasse, se a sabedoria dos fariseus, se a sabedoria dos antigos rabinos fizesse a diferença, gente, eles não teriam crucificado Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Deus decide revelar os seus mistérios a quem realmente tem o coração voltado para conhecer esses mistérios. Deus decide ensinar aqueles que realmente estão totalmente voltados para ouvir a voz do Espírito. E não para terem as suas vidas infladas, né, pela arrogância ou pelo conhecimento humano, pela intelectualidade, né? Tem tanta gente inteligente por aí, mas quando você vai conversar, a pessoa acha que é mais do que todo mundo, né? Ela se julga mais inteligente do que todo mundo, e isso é um perigo no reino de Deus. A gente tem que ter muita sabedoria e humildade no espírito, para que a palavra de Deus chegue até o próximo, chegue até a pessoa para quem a gente está pregando o evangelho de forma clara, de forma objetiva, de forma simples, para que o evangelho seja uma verdade que pode ser vivida por qualquer pessoa, e não só por aqueles que se acham inteligentes ou intelectuais ou que já têm algum status, né? Então Paulo está dizendo que ele não foi para os irmãos com essa sabedoria humana, mas com muita humildade no espírito foi que ele pregou somente a Cristo e este crucificado. Gente, se nós pregássemos somente o evangelho puro e simples, nós ganharíamos muito mais vidas para o reino de Deus. E esse é o meu pedido para o Senhor, que a gente tenha palavras simples, objetivas do evangelho para as pessoas que nos perguntarem, porque a religião, ela coloca tantas regras que faz com que as pessoas não queiram Jesus, porque elas acham que Jesus são as regras. E Jesus não são as regras. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele decidiu se esvaziar para que nós fôssemos cheios dele, do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com a religião oprime, a religião coloca fardos em nós que nem mesmo aquelas pessoas que colocam esses fardos querem levar. O julgamento das obras do cristão. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa,
mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, capítulo 3, Paulo vai falar sobre essa questão da falta da maturidade, né? Da falta de crescimento espiritual que esses irmãos estão tendo. Eles nasceram em Cristo, estão ali se aproveitando de todo o alimento espiritual que Paulo deu, mas infelizmente eles não amadurecem, não crescem, né? E quantas vezes a gente realmente vê isso dentro do corpo de Cristo? Crianças espirituais, ou muitas vezes homens que já deveriam ser pessoas maduras, homens que eu quero dizer, homens e mulheres, tá, gente? Que deveriam ser maduros em Deus, que já deveriam estar caminhando, ensinando outros, continuam querendo ser alimentados com leite, continuam querendo ser alimentados na papinha, né? Então Paulo está dizendo sobre essa questão da maturidade. Esses irmãos aqui já não tinham mais 1 ou 2 anos de crente, eles tinham muito mais de 3, 4 anos, ou até mais, né? Porque Paulo fica 1 ano e meio, mais ou menos ali em Corinto, né? Pregando o evangelho, e um pouco mais depois, e mesmo assim esses irmãos continuam querendo simplesmente caminhar debaixo do mesmo leite espiritual, sem maturidade, né? Paulo chama eles de carnais, porque o contrário de espiritual, gente, não é natural, é carnal. Então, alguém que não é espiritual, que não age debaixo do Espírito Santo, que não age debaixo de uma espiritualidade verdadeira diante da palavra, ele é carnal. Ele está agindo pela carne. As obras dele são carnais. Então, Paulo está chamando os irmãos que ele diz que são cheios de Deus, já receberam muito do Senhor, que a gente viu lá no capítulo 1, mas ele está chamando ele de carnais. Por quê? Por causa das atitudes. Então a nossa atitude, o fruto, né, da nossa vida é que demonstra se nós somos espirituais ou carnais ainda. Então ele aconselha, ele está aconselhando esses irmãos a buscarem esse crescimento, que essa construção, eles são o templo do Espírito Santo, que eles possam ter consciência disso e assim buscar esse crescimento espiritual em Deus, para que eles não sejam tidos como loucos, para que eles não estejam construindo algo perecível, algo que vai realmente ser destruído na vinda de Jesus. O Senhor vai olhar com um olhar de chamas de fogo e vai destruir tudo que nós construímos com material ruim. É isso que Paulo está fazendo, essa comparação aqui no capítulo 3 para nós. Gente, eu hiper indico para vocês irem lá no estudo das cartas de Paulo e ver esses
capítulos também que a gente está falando aqui agora. Eu queria muito que cada um de vocês realmente tivesse esse desejo de aprender um pouco mais, porque tem tanta riqueza aqui dentro desses textos. Paulo fala de forma tão clara, tão objetiva para nós sobre tantas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia como igreja, que vale a pena a gente meditar um pouco mais nessa palavra. A liderança ideal, 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esse é o capítulo 4, né? O nosso último texto de hoje. Essa carta de 1 Coríntios, gente, ela tem, para mim, dois pesos muito fortes. O primeiro peso é o peso do amor de Paulo para com todos esses irmãos da região ali de Corinto, né? Da região ali sul da Acaia. Como Paulo ama essa igreja, como Paulo se entregou em favor dessa igreja, mas por outro lado tem um peso muito forte de correção. Pensa numa carta que está sendo de muita correção. Nós temos aqui uma igreja extremamente grande, aparentemente, uma igreja cheia dos dons espirituais, uma igreja que a gente vai ver saindo realmente pelos poros deles o evangelho, a vontade de Deus, o poder de Deus, mas como existiam problemas dentro dessa igreja que deveriam ter sido solucionados na raiz e que muitas vezes nós vamos deixando a coisa acontecer e rolar
e isso vai se tornando algo destrutivo, né, que vai destruindo as bases, que vai destruindo a igreja, né? Então Paulo está tentando corrigir já desde o início esses problemas para que isso não se torne ainda maior. E ele então fala desses arrogantes, ele fala dessas pessoas que se esquecem do tamanho do sofrimento que esses homens e mulheres que estão aí levando o evangelho têm sido perseguidos no Império Romano, têm sido maltratados, têm sofrido já muita perseguição, fome, sede, frio, em prol da igreja que está avançando. Então, ao invés deles serem extremamente gratos por esses apóstolos, por esses ministros de Deus que estão aí levando a palavra, eles se tornaram arrogantes, eles se tornam auto-independentes, eles se tornam pessoas que não querem mais saber daqueles que levaram a palavra para eles já são autossuficientes, né? A igreja de Corinto, ela passa por um momento de autossuficiência. Nós não precisamos mais de Paulo aqui. Nós já sabemos tudo, nós já temos todos os dons, nós já sabemos como devemos lidar com o evangelho. E isso é muito triste, gente, quando a gente acha que a gente já sabe tudo, então nós chegamos num nível em que nós não sabemos nada. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós percebemos que nós precisamos conhecê-lo. E geralmente é através de uns e os outros é que nós chegamos nessa maturidade, a palavra vai dizer. Então eu preciso de cada um dos irmãos para crescer e você também precisa de cada um dos irmãos para que a gente possa crescer junto. Então a igreja de Corinto entra numa época, numa fase muito difícil e por isso Paulo está escrevendo essa carta que a gente começou a ler hoje, tá bom? Então a gente vai mais alguns dias aqui dentro da carta de Paulo aos Coríntios, porque a carta é grande, né? Uma carta bem grande, uma das maiores talvez. Ela e Romanos, né? São as duas cartas grandes que Paulo tem. E ele vai falar então alguns dias aqui com a gente. E em seguida já entra na segunda carta aos Coríntios também. Então a gente vai ficar algum tempo aqui com os irmãos de Corinto ouvindo o que Paulo escreveu para eles, tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu queria realmente te encorajar novamente a ir lá nos vídeos sobre as cartas de Paulo e estudar um pouquinho com a gente lá. Busque ao Senhor, peça para o Espírito Santo ir te ensinando. Com certeza tem tanta coisa boa ali. Cada vez que eu leio, cada vez que eu vejo os vídeos, mais me alegra porque Deus tem nos ensinado muitas coisas, tem feito a gente mergulhar um pouco mais fundo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo continuando o nosso texto. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.